As pessoas adoram falar sobre o preço-lucro, o indicador PL, e realmente ele é um dos mais utilizados, mas você tem que tomar muito cuidado na hora de analisar uma empresa somente com base nesse indicador. Ele é um indicador bom, ele ajuda a ter uma noção se aquela empresa está cara ou barata, mas existem muitas desvantagens também em utilizar esse indicador, e é exatamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Sturte, eu sou especialista em investimentos e fundador aqui do canal HS Investimentos. Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre o indicador preço-lucro, que é a modinha aí do momento, todo mundo só fala dele na hora de analisar uma empresa e você tem que tomar alguns cuidados na hora de olhar para esse indicador. Então fica comigo até o final que você vai entender um pouquinho melhor. Então, primeiro de tudo, o que é esse indicador e como que a gente calcula? Ele é um indicador fundamentalista e para calcular é muito simples, basta a gente pegar o preço da ação, o preço que aquela ação está sendo cotada ali na bolsa naquele determinado momento e dividir pelo lucro por ação dos últimos 12 meses daquela empresa. Ou então a gente pode também pegar o valor de mercado daquela empresa, quanto que a empresa está sendo negociada na bolsa, a empresa inteira, e dividir pelo lucro total daquela empresa. A fórmula é mais ou menos a mesma, a diferença é que na primeira a gente só dividiu a segunda pela quantidade de ações em cima e embaixo. Esse indicador nos mostra basicamente duas coisas importantes. Primeiro, quanto que os investidores estão dispostos a pagar por cada unidade do lucro daquela empresa. E segundo, quanto tempo ia demorar para a gente dobrar o capital que foi investido naquela empresa, considerando apenas os lucros daquele negócio. Isso tudo se a gente considerar que os lucros vão permanecer constantes nos próximos anos. E por que esse indicador é importante? Justamente porque ele ajuda a gente a saber se a empresa está cara ou barata. E para ilustrar isso, eu vou dar aqui um exemplo com duas empresas. Por um lado, a empresa A. A empresa A, ela tem um preço, ela está sendo negociada na bolsa ali. Se você for ali no mercado agora, você compra essa ação A por R$100 e a empresa B tem o preço, tem a sua cotação de R$50. Até aqui, tudo certo. Intuitivamente, as pessoas têm a ideia de que, beleza, a empresa B, que custa R$50, é mais barata que a empresa A. Mas será que isso é realmente verdade? Vamos adicionar outra variável nessa conta, que é a variável lucro. A empresa A, essa aqui, que tem a sua ação negociada por 100, ela entregou nos últimos 12 meses um lucro por ação de R$10. Então, se você olhar lá no balanço e ver o lucro total e dividir pelo número de ações, você vai ver lá R$10 de lucro por ação. E a empresa B, que tem a sua ação negociada a R$50, ela entregou R$1 de lucro por ação no mesmo período de 12 meses passados. Então, vamos calcular o PL de cada uma das duas. A empresa A teve um preço de 100 e um lucro de 10, dividindo um pelo outro, a gente chega em 10. A empresa teve um PL de 10 vezes. Já a empresa B, ela teve um preço de 50 e um lucro de 1. Dividindo um pelo outro, um PL de 50. Pelo que você já viu nesse vídeo até agora, você já deve ter entendido que na empresa A você demoraria 10 anos para dobrar o seu capital investido, considerando somente os lucros que permanecessem constantes nos próximos anos. E na empresa B você demoraria 50 anos para dobrar o seu lucro. E aí eu volto àquela primeira pergunta. Será que a empresa B, que tem a sua cotação de R$50, é realmente mais barata do que a empresa A? E a resposta é talvez sim, talvez não. Como assim? Imagina que a empresa A tem esse PL de 10. Naquele momento, ela é mais barata, ela tem um PL menor, mas ela não tem expectativa de crescer o lucro nos próximos anos. Então, daqui 10 anos, se o lucro se mantiver constante e o preço também se mantiver constante, o PL dela vai ficar naqueles mesmos R$10. Por outro lado, a empresa B, que tem um PL de 50, ela dobra o seu lucro ano após ano. O que isso significa? Que ano que vem, se o preço dela continuar constante, o lucro que era 1 vai para R$2 por ação. Isso significa que o PL 50 dividido por 2 já caiu para 25. Imagina que o lucro dobre de novo, o lucro foi para 4, então o PL no próximo ano, considerando o preço constante hoje, o PL vai ser 12,5, então o PL já está 12,5, enquanto a outra ali está com PL 10 porque o seu lucro não cresceu. No próximo ano que a empresa dobrar o lucro de novo, ela já ficou mais barata do que a empresa A aqui no nosso exemplo.
Então é muito importante a gente analisar qual que é o preço, qual que é o lucro da ação, mas também é importante a gente analisar qual que é o crescimento de lucro daquela ação nos próximos anos e ver se realmente uma empresa agora é mais barata ou se ela é mais cara. O que a gente não pode fazer é considerar apenas a cotação de 50 e a cotação de 100 para a gente analisar aquela empresa. O que eu quero dizer é que nós temos sim que buscar empresas que sejam baratas, porque quanto mais barata for aquela empresa que a gente está investindo, maior vai ser o retorno sobre o capital que a gente investiu. Entende? Só que indicadores apenas indicam e nem sempre o indicador, como você pode ver aqui, ele te mostra uma visão geral daquela empresa. É sempre preciso fazer uma análise mais aprofundada. E aí, quanto menor o PL, pode ser que a empresa esteja mais barata naquele momento, mas também um PL muito baixo, ele pode ser prejudicial para aquela empresa. E eu vou te explicar agora. Nem sempre um lucro muito alto no curto prazo significa uma maximização de geração de valor para o acionista no longo prazo. Como assim? Lucro e geração de valor não é a mesma coisa? Não necessariamente. Pensa que uma empresa contraiu uma dívida imensa no banco e investiu todo esse dinheiro em marketing e vendas. Então ela teve uma despesa de marketing e vendas muito alta, mas consequentemente ela gerou uma venda absurda e o seu lucro acabou aumentando. Teve um lucro muito maior do que o lucro dos últimos anos naquele determinado exercício. Como o preço ali não mudou tanto naquele curto prazo, a empresa teve um PL muito baixo. Então, no primeiro momento, poderia parecer que a empresa estava muito barata. Mas será que realmente aquela empresa estava barata, que aquela era uma boa oportunidade? O que acontece é que nos próximos períodos a empresa não vai ter aquele mesmo lucro que ela teve, porque ela não vai investir tanto assim em marketing e vendas. E por outro lado, ela vai ter que amortizar, vai ter que pagar toda aquela dívida que ela contraiu e ainda vai ter que ter o pagamento de juros a cada período referente àquele montante que ela pegou emprestado. Então, ela aumentou muito o lucro naquele período, ela teve um lucro muito expressivo, foi espetacular, mas será que realmente foi o que mais gerou valor para o acionista no longo prazo? Outro exemplo que é legal e interessante falar aqui também é de pesquisa e desenvolvimento, P&D. O gestor daquela empresa, ele pode resolver também não investir mais em pesquisa e desenvolvimento e simplesmente cortar todas as despesas com P&D que ele está fazendo. Isso, menos despesa, significa mais lucro para a empresa naquele momento. Então, mais lucro é um PL mais baixo também. Mas, será que é interessante você cortar a pesquisa e desenvolvimento? No longo prazo, a empresa vai acabar perdendo competitividade e vai acabar desaparecendo, porque não vai ter mais como competir com seus concorrentes. Então, é uma medida que aumenta o lucro no curto prazo, mas não necessariamente é a melhor medida para o longo prazo, para o acionista de longo prazo. Outro ponto interessante para analisar no PL também é que um PL mais alto pode significar que os investidores estão dispostos a pagar um valor mais alto por cada unidade de lucro, porque eles estão esperando um crescimento de lucro maior nos próximos anos. Então, pode também, por outro lado, significar que é uma empresa mais de qualidade. Se a empresa tem uma qualidade maior do que os seus pares, ela merece ser negociada com um prêmio em relação aos seus pares também. Então, se a empresa tem mais qualidade, as pessoas pagam mais por aquela empresa. Outra coisa para a gente ficar muito atento na hora de analisar o PL é que às vezes um PL muito alto pode ser resultado de um efeito não recorrente. Alguma despesa não recorrente que a empresa teve que pagar naquele período ali pode ter significado um lucro muito mais baixo, muito menor do que o acostumado e o esperado para os próximos anos. Então, naquele momento, com um lucro muito menor, o PL teria esticado demais. E os investidores podem pensar, essa empresa está muito cara, não vou nem olhar para ela. Só que se você faz uma análise mais aprofundada e olha outros fatores, vê que aquilo é um efeito não recorrente, você pode ter encontrado uma boa oportunidade que ninguém está vendo aí. Porque o lucro nos próximos anos vai aumentar e o PL vai voltar para o seu número justo ou até mesmo ser um PL muito barato. Então, para resumir aqui, o meu ponto é, o PL é um bom indicador, não estou falando que ele não é. Ele é um excelente indicador para ajudar a gente a iniciar a nossa análise, mas a gente nunca deve terminar a análise e basear a nossa decisão de investimento somente nesse indicador. Indicadores apenas indicam e não necessariamente mostram uma visão geral daquela empresa. Porque realmente existem muitos resultados que podem mascarar o resultado da empresa e a gente precisa ficar bastante atento em relação a isso.
Então, galera, eu tô pensando em fazer mais vídeos assim, fazer uma playlist só explicando sobre indicadores fundamentalistas. Se você tem interesse nesse tipo de playlist, deixe seu like nesse vídeo e comenta aqui embaixo para eu ficar sabendo. Faz essa playlist de indicadores fundamentalistas. E além disso, vou deixar aqui também no final do vídeo outros 2 vídeos de outros indicadores que são o EV/EBITDA e o ROI/ROIC, a diferença entre os dois. E se você quiser acompanhar depois, é só clicar no cardzinho que vai aparecer no final desse vídeo. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, de novo, deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Meu nome é Henrique Sturte, esse é o HS Investimentos e bora enriquecer. Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço!